Olá, galera do Vem Aprender! Tudo bem aí? Já estamos entrando na reta final desse nosso ano letivo diferente, aqui pela TV Educativa de Ponta Grossa, a TV da nossa cidade. Está sendo um aprendizado muito importante para todos nós da educação, da TV e para vocês também. Estamos enfrentando com coragem e com inteligência este grande desafio, não é mesmo? Estamos aprendendo de uma forma nova, conhecendo mais professores, estudando em casa, com apoio da família e dos professores da sua escola e CEMEI. O aprendizado de vocês aí de casa é a realização final de um grande trabalho feito de maneira coletiva. Mais uma vez, obrigada pela sua dedicação e parabéns a vocês e a toda a grande equipe da TV e da educação. E é claro, continuamos recebendo as mensagens, fotos e vídeos do pessoal aí de casa. Olha só estas imagens! Obrigada, pessoal! Vocês enchem de orgulho nossos professores e professoras. Parabéns! Chegou a hora de estudar. Estão preparados? Então, vamos começar! Você acompanha agora as aulas do segundo e do terceiro ano do ensino fundamental. Vamos lá? Vem aí, língua portuguesa. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez para mais uma aula de língua portuguesa, certo? Para iniciarmos, peguem lá o caderno de vocês e vamos registrar a data de hoje e o nome de vocês. Ontem foi terça-feira, hoje quarta-feira, dia 9 de dezembro de 2020. Registrem a data, pulem uma linha e depois registrem o nome de vocês com capricho. Combinado? Enquanto vocês fazem o registro da data e do nome no caderno, a professora vai ler os objetivos da nossa aula de hoje. Reconhecer o gênero textual, conto e suas características. Relacionar fonema e grafema da família silábica AL. Certo? Já conseguiram registrar a data e o nome no caderno? Então, agora a professora quer que vocês prestem muita atenção, porque hoje nós temos uma convidada especial. A professora Elaine, ela vai fazer a contação de história para nós de um conto. O nome do conto é O Sapateiro e os Duendes. Vamos lá? Prestem bastante atenção. Havia certa vez um sapateiro chamado Senhor Chinelo, que fazia sapatos como ninguém, voltas com fivelas, sapatos com laçarotes, sapatos de salto alto, sapatos de salto baixo, sapatos sem salto. Não havia pé que não calçasse. Só que, por ter poucos fregueses, o Senhor Chinelo era muito pobre. E a cada dia que passava, ele vendia ainda menos. Acabou que então, que ficou sem couro para fazer mais sapatos. Aliás, só tinha um pedacinho de couro que dava para fazer mais um par de sapato. Então, naquela noite, o sapateiro cortou o couro para fazer o seu último par de sapato. Ai! Oh, mulher! Esta
é minha última tira de couro. Se não vendo bem, não terei dinheiro para comprar mais couro. O sapateiro cortou a tira então para o último par de sapato, deixou sobre a mesa e foi dormir. Mas naquela noite aconteceu algo diferente. Quando o relógio deu 12 badaladas, 2 pequenos serizinhos apareceram, como se por magia, na casa do sapateiro. Suas pequenas mãos eram muito ágeis e fizeram sapatos mais perfeitos que alguém já tinha feito. Quando o sapateiro despertou, viu o par de sapatos sobre a mesa. Não podia crer no que estava vendo e chamou a mulher e lhe mostrou aquele milagre. Eram os sapatos mais perfeitos que ele já havia visto na vida. Assim que colocou na vitrine, entrou um homem todo pomposo e comprou por um bom preço. E graças a esse dinheiro, o sapateiro conseguiu comprar mais couros para fazer sapatos. E na outra noite, a história se repetiu. Os duendes apareceram às 12 horas em ponto e voltaram a costurar, desta vez, 2 pares de sapato. E assim passaram os dias. Seus sapatos eram os melhores e o sapateiro caiu na graça de um grupo de clientes ricos e agradecidos que admiravam o seu trabalho. Mas o sapateiro e a mulher queriam saber quem que costuravam aqueles lindos sapatos. Então, os 2 se esconderam atrás do armário. E quando o relógio badalou meia-noite, eles não acreditavam no que viram. 2 serizinhos pequenininhos chegaram, escalaram a mesa, subiram e abriram sua sacolinha com pequenas ferramentas dentro. O senhor e a senhora Chinelo não podiam acreditar. Nossa! São duendes! E eles faziam todo o trabalho cantando assim: cortando couro e depois pregando salto, saltos pequenos, saltos grandes, saltos altos, cordões e laços tão excelentes, vestindo os pés de toda a gente. Cordões e laços tão excelentes, vestindo os pés de toda a gente. E em pouco tempo, eles já haviam feito vários pares de sapatos. Em seguida, antes que o senhor e a senhora Chinelo falassem qualquer coisa ou pudessem agradecer, eles colocaram suas ferramentas dentro da sacolinha e desapareceram. Oh, minha nossa! Como eu ia imaginar uma coisa dessas? Minha nossa, eu vou ganhar um dinheirão com esses sapatos. Ai, verdade, nós precisamos agradecer esses doentes. Já sei, vou fazer roupas para eles. Você viu como eles estavam vestindo roupas muito esfarrapadas? Então, no outro dia de manhã, cedinho, a senhora Chinelo já estava com agulha, linha e tecido nas mãos. E o senhor Chinelo já estava com o material preparado para fazer as menores botas do mundo. Fizeram roupinhas e botas bem pequenas e lindas, com tecidos grossos, pois fazia frio. À noite já estava tudo pronto e deixaram empilhadinhos tudo em cima da mesa e se esconderam atrás do armário. Quando o relógio badalou meia-noite, eles chegaram, felizes para fazer o seu trabalho.
Escalaram a mesa e quando chegaram lá em cima, viram tudo o que tinha de presente para eles. E eles também não podiam acreditar. Ficaram felizes, tiraram todos aqueles farrapos que vestiam e colocaram a roupa nova. Depois, colocaram a botinha e começaram a dançar e sapatear em cima da mesa. Cortamos couro, pregamos salto, saltos pequenos, saltos grandes, saltos altos, cordões e laços tão excelentes, vestindo os pés de toda a gente. Cortamos couro, pregamos saltos, saltos pequenos, saltos grandes, saltos altos, cordões e laços tão excelentes, vestindo os pés de toda a gente. Ganhamos roupas por nossos atos, não vamos mais fazer sapatos. E ponto final. Os duendes sumiram e nunca mais apareceram por aquelas bandas. Mas o senhor e a senhora Chinelo nem se incomodaram. A partir daquele dia, a loja estava sempre cheia de fregueses e eles viveram com muito conforto até o fim dos seus dias. Esta foi a história O Sapateiro e os Duendes, dos irmãos Grimm. Gostou da história? Então manda uma foto pra cá de você assistindo e não se esqueça de contar ela para os seus amigos também. Beijos e até a próxima! E aí, pessoal, gostaram da história que a professora Elaine nos contou? Prestaram bastante atenção na história? Vamos ver se nós entendemos, se nós compreendemos a história que a professora Elaine nos contou? Vamos ver? Olha lá. A história que a professora Elaine contou, ela é um conto, é um gênero textual conto. Vamos ver o que é esse gênero textual conto? O conto é uma história fictícia que traz elementos ou criaturas mágicas. É comum o uso de príncipes e princesas. Então, o conto geralmente é um texto que apresenta personagens fictícios, ou seja, personagens que não existem, né? São personagens que existem apenas no nosso imaginário. Então, também geralmente é uma história curta, né? E os personagens são personagens mágicos, são histórias mágicas, possuem criaturas mágicas, são histórias inventadas e que elas estão apenas no nosso imaginário, certo? Vamos ver agora se nós compreendemos o conto que nós assistimos a professora Elaine nos contar. Vamos ver lá, ó. Eu vou fazer a perguntinha, vocês vão pensar um pouquinho e depois nós vamos responder juntos a pergunta. Quem ajudou o sapateiro? Vocês lembram? Quem ajudou o sapateiro lá na história que a professora Elaine nos contou? Quem são os personagens desse conto? Vocês sabem? Vocês lembram quem são os personagens do conto? Onde a história acontece? Onde acontece essa história lá que foi contada pela professora Elaine? O sapateiro e a sua esposa descobriram que os duendes, os ajudaram na época inclusive a época que eles receberam ajuda lá, é uma época que está, bem próxima de nós agora. E aí, vocês já conseguiram responder as 4 perguntinhas? Já sabem a resposta? Eu tenho certeza que sim. Vamos ver a primeira? Quem ajudou o sapateiro? Olha lá, quem ajudou os sapateiros, foram os duendes. Parabéns para quem acertou. Quem ajudou lá, então, foram os duendes, as criaturinhas mágicas, E quem são os personagens desse conto? Vamos ver? Olha lá. O sapateiro, a esposa do sapateiro e os duendes, Eles que, fazem parte dessa história, desse conto. E onde a história acontece? Olha lá, palmas para você se você acertou lá a segunda também, a segunda perguntinha. Onde a história acontece? Onde se passa essa história?
lá na casa do sapateiro, né? Então, a história acontece na casa do sapateiro, muito bem. E agora, lembra que a professora falou que a resposta ali da perguntinha 4 era uma época que nós estamos bem próximo agora? Estamos no mês dessa época, né? No mês de dezembro. O sapateiro e sua esposa descobriram que os doentes os ajudaram na época do Natal. Muito bem. Parabéns para quem acertou. Muito bem. Certo, pessoal? Agora, a professora quer que vocês relembrem comigo outros contos infantis. Vamos verificar? Olha lá. Os Três Porquinhos. Quem já não ouviu a história dos Três Porquinhos, né? Onde, né, os três irmãos, os três porquinhos, cada um construiu uma casinha, né, diferente. E quem lá que atrapalhava a vida deles era o Lobo Mau. Muito bem, tenho certeza que vocês já ouviram, conhecem muito bem essa história. O próximo. Olha lá, da Chapeuzinho Vermelho. O que aconteceu na história da Chapeuzinho Vermelho lá? Ela foi visitar quem? O que ela foi levar para essa pessoa que ela foi visitar? O que a mamãe dela disse? Que era para ela ir, né, por um determinado caminho. Será que ela obedeceu? Será que ela teimou? Aí o que aconteceu quando ela pegou outro caminho? Quem que também estava ali para atrapalhar a vida dela? O Lobo Mau também. Então, essa história do Chapeuzinho Vermelho, esse conto, tenho certeza que vocês também conhecem, né? Faz parte da literatura infantil, tenho certeza que vocês conhecem. Vamos ver mais um exemplo? Olha lá, a história da Branca de Neve e os Sete Anões. Lembra que a professora falou que o conto são histórias fictícias, né? Que elas apresentam geralmente personagens, criaturas mágicas. Então, ali nessa história da Branca de Neve tem os Sete Anões, né? Que eles ajudam ela. Também tem a madrasta dela, que é má, né? Aí também tem aparece a bruxa também. Então, uma história inventada, uma história fictícia, né? Aí tem também o príncipe, né? Que vai resgatar a Branca de Neve, certo? Mais um exemplo. Olha lá, quem não conhece essa história do João e o pé de feijão? O que aconteceu com o João e a sua mãe? Eles estavam enfrentando o quê? Dificuldades financeiras. Aí o que a mãe do João pediu para ele? Pediu que ele pegasse a vaquinha deles e a levasse para a cidade, né, para vendê-la, para, né, negociar e trazer um dinheiro para casa. Aí o que aconteceu? Foi isso que o João fez quando ele foi até a cidade? Não, ele acabou negociando, trocando a vaquinha deles, por quê? Por feijões mágicos. E ao chegar em casa, a mãe dele ficou satisfeita com o negócio que ele fez? Não, e vocês já conhecem a história, né? O que aconteceu? Ela jogou os feijões pela janela e o final da história, a continuação, vocês já conhecem, né? Todo mundo tem certeza que vocês já ouviram essa história também, do João e do pé de feijão. O João e o pé de feijão. Mais um exemplo. Olha lá a história do Pinóquio. Vocês conhecem também a história do Pinóquio, né? O que é a história do Pinóquio? Um menino que foi, né, feito do quê? De madeira, criado pelo Gepeto, né? O que acontecia quando o Pinóquio mentia? O seu nariz o quê? Crescia. Muito bem, isso mesmo. E vamos verificar mais um exemplo? Olha lá, o Mágico de Oz também é um conto infantil. Ali é uma história do quê? De amizade, né? De companheirismo, né? Lembra que a professora falou, né? Que o conto são histórias fictícias, inventadas. Então, será que um espantalho, um homem de lata e o leão pode sair por aí falando, pode sair pensando, agindo como ser humano? Não. Então, é uma história fictícia, uma história inventada, uma história mágica. Certo, pessoal? Agora, a professora quer que vocês observem nesse próximo slide algumas palavrinhas. Olha lá, Natal, anel, funil, caracol e azul. Agora eu quero que vocês observem o que essas palavras têm em comum.
O que será que essas palavras têm em comum? Natal, anel, funil, caracol e azul. Muito bem, isso mesmo. Todas elas terminam com L. E será que esse sonzinho ali, ele se parece com uma outra letrinha? Qual letrinha? Qual sonzinho que sai quando eu falo a palavra Natal, funil, azul, caracol, anel? O finalzinho da palavra tem o sonzinho de U, porém um sonzinho mais fraco, né? Então, ele termina com AL. Então, aqui nós temos algumas palavras escritas com a família silábica AL. Vamos verificar ali, ó, ao, el, il, ou, u. Vamos completar algumas palavras com essa família silábica? Olha lá. Qual é o primeiro desenho que eu tenho ali? É uma alface. Vou completar com a sílaba AL. Olha lá. Alface. Ali é o segundo. Temos um anel. Qual sílaba que eu vou completar? El. Olha lá. Anel. O que a professora falou? Sonzinho de U, porém mais fraco. A outra ali, olha, o barril. Barril. Com a sílaba IU. O próximo desenho ali, bolsa. Bolsa. Completei com a sílaba OU. E o último ali, ó, pulseira. Também utilizei a família silábica UL ali, ó, pulseira. Muito bem. Vamos pescar agora? Vamos ajudar o nosso amiguinho ali a realizar uma pescaria? O que vocês acham? Olha só. Só que essa pescaria, ela vai funcionar da seguinte maneira. Nós vamos pescar apenas as palavrinhas da família silábica AL. Então, só vou pescar palavras que contenham as sílabas ao, el, il, ou, u. Então, ali eu tenho o desenho de um vulcão, tem um homem, milho, polvo, balde, um pé, um apito, o carretel, morango, circo e uma filmadora. Quais dessas palavras será que eu vou pescar? Vamos para a primeira palavrinha, olha lá. Filmadora, muito bem. A primeira palavrinha que o nosso amiguinho pescou, filmadora. Vamos ver mais uma palavra? Qual imagem será que ele vai pescar? Olha lá, o carretel, muito bem. E agora, qual vocês acham que ele vai pescar? O balde, muito bem, pessoal. Mais duas temos para ele pescar. Vamos ver a próxima? O polvo. E a última? O vulcão. Muito bem. Vamos fazer a leitura dessas palavrinhas que ele pescou novamente? Olha lá. Filmadora, carretel, balde, polvo e vulcão. Certo, galerinha? Agora, nós vamos fazer um ditado. Eu quero que vocês peguem novamente, por favor, o caderninho de vocês, porque agora vocês vão utilizar o caderno e vão registrar as palavrinhas do nosso ditado. Como vai funcionar esse nosso ditado? A professora vai pedir para rodar a roleta vai rodar. O desenho que parar ali, vocês vão analisar, verificar qual é o desenho, né, que parou e vão registrar aí no caderninho de vocês, combinado? Depois nós vamos fazer a correção, então prestem muita atenção. Rodou a primeira vez a roleta, olha lá, parou. O que é essa imagem aí? O que vocês estão vendo aí? Vejam o que é essa imagem e registrem no caderninho de vocês o nome desse desenho aí, o nome dessa figura. O que é isso, será? Registra lá no caderninho de vocês. Capricha aí nessa letrinha. Pode registrar uma palavrinha embaixo da outra. Já deu tempo de fazer o registro dessa palavra? Posso pedir para rodar mais uma vez? Rodou. Olha lá, e agora? O que
que é essa imagem aí? Que palavrinha é que eu vou registrar aí embaixo da outra que eu já fiz o registro? Muito bem. Já deu o tempinho? Vamos verificar mais uma palavrinha? Rodou. Olha lá, agora prestem atenção para registrar essa palavrinha. Não é para registrar o braço ali que está aparecendo. Vocês vão, olha lá, tem até uma setinha ali, ó, indicando o que vocês devem registrar aí no caderno de vocês. É o que está ali no braço que vocês vão registrar o nome aí no caderno. Já deu um tempinho? Posso pedir a próxima? Rodou mais uma vez. Olha lá, e agora? Uma palavrinha bem curtinha, né, pessoal? E agora? Qual é o nome dessa figura? Qual é o nome dessa imagem? Já deu um tempinho? Já conseguiram registrar o nome? Rodou mais uma vez. Olha lá onde parou. Aí também. Observem o conteúdo do vidro. Não vão registrar a palavrinha vidro, e sim o conteúdo do vidro. O que tem dentro do vidro? Podem registrar o conteúdo ali do vidro. Deu um tempinho? Já conseguiram registrar? Vamos para mais uma palavrinha? Olha lá, e agora? E essa imagem? Vocês sabem o que é isso? O que é essa imagem? Já registraram? Deu um tempinho? Isso! Vamos para mais uma, a última? Olha lá! Conseguiram registrar já essa palavrinha? Muito bem! Vamos fazer a correção agora do nosso ditado? Como vai funcionar a correção do nosso ditado? Nós vamos pedir para rodar a roleta mais uma vez e vai aparecer a imagem, né, mais uma vez, e a professora vai mostrar para vocês a palavrinha. Assim vocês corrigem, né, vão verificar se escreveram corretamente a palavra e o nome da imagem também. Combinado? Vamos lá então? Rodou mais uma vez a roleta. Olha lá onde parou. O que é aquela imagem ali? É um caracol. Olha lá. Acertaram, pessoal? Conseguiram? É um caracol. Muito bem. Tinham registrado corretamente? Parabéns para quem acertou. Vamos rodar a roleta mais uma vez? Olha lá. E essa imagem? O que é isso, será? É um farol. Farol. Olha lá. Vamos ver se vocês registraram corretamente a palavra? Farol. Farol. Acertaram, pessoal? Registraram corretamente? Ó, lembra que o sonzinho é parecido com U, mas ele é um som mais fraco, então eu não escrevo com U, né? Vamos rodar mais uma vez a roleta para ver qual é a próxima imagem? Olha lá, lembra que a professora falou? Verifiquem o que está no braço. Não é para registrar a palavrinha braço. Olha lá, vamos ver o que está no braço. É a pulseira. Pulseira. Ó, pulseira. Confere lá se vocês registraram corretamente a palavrinha. Vamos verificar a próxima palavra? A próxima imagem? Olha lá. Sol. Muito fácil essa, né, prof? Vamos ver. Sol. Olha lá. Sol. Uma palavrinha bem curtinha, né? Escreveram corretamente? Essa estava muito fácil. Vamos pedir mais uma vez para rodar a roleta? Rodou. Olha lá. Lembra que a prof falou também? Prestem atenção no conteúdo do vidro. O que tem lá dentro desse vidro? Ele tem mel. Muito bem. Parabéns para quem acertou. Mais uma vez. Vamos rodar a roleta? Olha lá. Olha onde parou. No funil.
Ó, vocês conhecem o funil? Sabem para que serve o funil? Olha lá. Funil. Registraram corretamente? Muito bem. E a última? Qual é o último desenho lá? Uma peça do nosso vestuário. Olha lá, é a calça. Calça. Muito bem. Registraram corretamente as palavrinhas? Vamos conferir novamente? Olha lá. Vamos ver? Caracol, farol, pulseira, sol, mel, funil e calça. Muito bem, galerinha. Conseguiram registrar todas as palavras corretamente no caderno? Muito bem. Agora nós vamos fazer mais uma atividade. Como nós estávamos falando no Natal, lá no conto do sapateiro e os duendes, nós vamos confeccionar um cartão de Natal. Isso mesmo! Assim, agora como está se aproximando o Natal, vocês escolhem alguém, né, um coleguinha ou alguém da família e vão presentear essa pessoa com um cartão confeccionado por vocês. Vamos lá? Então, para isso, vocês vão precisar de folhas de sulfite mesmo, que vocês devem ter em casa. Se não tiver folha nova, pode até utilizar folha usada mesmo, não tem problema, certo? Então, a prof trouxe aqui o passo a passo para nós fazermos juntos. Olha lá, você vai precisar de uma folha de sulfite. Aqui a professora tem mais porque eu vou mostrar o passo a passo para vocês, mas vocês vão precisar de uma folha de sulfite para fazer. Se vocês tiverem em casa um papel mais durinho, assim, um papel cartão ou um pedaço de cartolina para depois vocês fazerem o cartão, que com o sulfite nós vamos fazer um enfeite para a gente usar aqui no nosso cartão. Se você tiver um papel cartão ou um pedaço de cartolina também em casa, se você não tiver, pode utilizar também um sulfite para colar ali o enfeite da mesma maneira. Vamos utilizar também cola. Vamos precisar de cola, tesoura, uma régua e também um lápis ou uma canetinha para a gente marcar ali e riscar a folha, certo? Para iniciarmos, você vai pegar a folha de sulfite e vai fazer como se fosse dobrar aqui, ó. Puxar como se você fosse fazer que forma geométrica que a professora fez aqui? Um triângulo, certo? Aí, vou virar esse triângulo, né, para baixo e virar esse pedacinho que sobrou aqui, ó, certo? Olha lá como que vai ficar. Quando eu abrir, vai estar vincado ali no meio e sobrando ali vincado também mais um pedacinho. O que eu vou fazer? Vou cortar esse pedaço aqui, ó. Vou tirar esse pedaço que eu não vou utilizar, certo? Lembrando que vocês devem utilizar tesoura o quê? Sem ponta. Olha lá. Então, agora eu estava com um triângulo, com um pedaço de papel sobrando. Agora fiquei com o quê? Com um quadrado, certo? Então, aqui até a professora tinha, né? Eu trouxe um pedaço. Depois o próximo passo que é o que vocês vão fazer aí, vão cortar e vão ficar com um quadrado, certo? Depois que vocês ficarem com esse quadrado, vocês vão fechar novamente e ficar com o triângulo. E vão fazer o quê? Vão pegar a régua, lembra que a professora falou que vocês iam utilizar a régua e uma caneta, um lápis? Vão colocar aqui, ó, sobre a mesa e esse pedacinho que está aberto, vocês vão começar a riscar do pedaço que está aberto para dentro. Então, esse pedacinho que é o meio, olha lá, ó, o meio aqui, ó, que é onde a professora falou que nós vincamos, vocês vão riscar até um pedaço, olha só. Sempre começa riscando lá, ó, um pedacinho. Pode, aqui, entre um espaço e outro, vocês podem deixar 1 centímetro, 1,5 centímetros. Por isso que a prof falou que vocês iam utilizar a régua, ó.
Deixa ali um espacinho de 1 centímetro, 1,5 centímetros, certo? Aí aqui vocês vão, né, utilizar a canetinha ou o lápis e vão, depois que vocês medirem, vão riscando lá, ó. Risca, né, do comecinho ali, sempre deixando, ó, sempre aumentando. Cada linha que eu subir, eu vou aumentando a quantidade ali, o tanto que eu vou para frente, que eu risco, certo? Depois que vocês fizerem, né, riscarem tudo, vocês vão ficar com o triângulo assim, com várias linhas, certo? Aí a professora trouxe aqui, depois que vocês fizerem isso, vocês vão pegar a tesoura e vão cortar em todas essas linhas, ó. Na linha lá, vocês vão cortando. Vão cortar, sempre tomando cuidado para não chegar lá no final, certo? Ó, vão cortar, cortar, todas as linhas que vocês marcaram ali, vocês vão cortar, certo, pessoal? Ó, vão cortando. Aqui a professora, né, já trouxe um todo cortadinho, olha só. Aqui nós estamos nessa parte aqui, ó. A professora falou que vocês vão cortar até o final. Quando vocês terminarem de cortar até o final, vocês vão ficar com o triângulo dessa maneira aqui, ó. Quando eu abro, olha lá, abro no meio, ele vai estar todo cortadinho, ó. Aí, o que eu vou fazer? Agora eu vou precisar da cola. Vou começar, tá vendo que lá em cima ficou como se fosse, olha lá, ó, comecinho lá, ó, da minha árvore, tá vendo? E aqui embaixo, uma pontinha diferente, olha lá, ó. Essa pontinha aqui é onde eu vou começar a colar. Vou juntar agora, olha, as duas partes, ó. Vou pegar a cola e vou juntando, ó. Colando uma parte em cima da outra. Ó. Vou juntar todos os pedacinhos, vou colando. Ó, e já vai formando aqui. O que será que tá formando aqui? Uma árvore de Natal. Ó, vocês vão colando. Vai juntando. Puxa um pedacinho de um lado, cola. Só um pinguinho de cola, senão fica feio. Puxa o outro e cola em cima, ó. Vai colando. Vai colando todos os... Vai juntando ali. Vai juntando todos os pedacinhos, ó. E vão juntando os pedacinhos. Vão juntando, colando, ó, cola um pedacinho em cima do outro. Coloca só um pinguinho de cola, porque senão vai ficar feio, né? E vai colando, pessoal, certo? Olha. Vai juntando, colando, 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 até ficar assim, ó. Aqui a professora já trouxe um pronto, né? Porque aqui a gente não tem tempo de fazer devagarzinho, né, com capricho. Então, depois que vocês chegarem lá em cima no final, ó, lembra que a prof falou que lá em cima ia ficar parecido com, né, uma árvore, né, em cima de uma árvore? Olha lá. Então, a prof juntou todos os pedacinhos, fiz eles se encontrarem, né? Certo? Depois que vocês estiverem aqui, a professora fez com um papel grande para ficar melhor para vocês visualizarem, mas vocês podem fazer o tamanho que vocês quiserem, desde que o papel que vocês, né, peguem para fazer precisa estar no formato de qual figura geométrica que a prof falou? Um quadrado, né? Então, aqui nós já temos a nossa árvore pronta. Daí lembra que a professora falou? Peguem lá o pedaço de um papel cartão ou de uma cartolina para vocês fazerem o cartão. Aqui eu vou pegar a minha árvore e vou
colá-la aqui. Ela vai ser a capa, né, do meu cartão, olha lá. Vou colá-la aqui. Aí aquele pedacinho lá que sobra quando vocês, né, tiram aqui para ficar um quadrado, vocês podem recortar um pedacinho, olha, a prof tirou daqui, ó, recortei esse pedacinho para fazer o pezinho da minha árvore. Ó, passa um pouquinho de cola e cola aqui embaixo, olha lá, ó. Cola o pezinho e mais um pinguinho de cola e termina ali. Olha lá. Aqui dentro do cartão, né, vocês deverão fazer, né, algumas linhas, né? Faz algumas linhas e escreve uma mensagem bem bonita para vocês presentearem alguém. Certo, galerinha? Olha lá, que não colou ainda. Passa cola, deixa ele quietinho um pouquinho, ou o correto é vocês escreverem primeiro a mensagem e depois vocês colam a árvore, né, na frente do cartão. Certo? Conseguiram? Fácil, né? Muito fácil. Muito bem. Então, vamos ver se nós atingimos os nossos objetivos da aula de hoje? Reconhecer o gênero textual conto e suas características. Alcançamos esse objetivo? Sim, né? Ouvimos a história que a professora Elaine contou e, né, vimos algumas características do gênero textual conto. Relacionar fonema e grafema da família silábica AL. Atingimos esse objetivo? Sim, fizemos inclusive um ditado, né, com a família silábica AL. Certo, pessoal? Muito obrigada. Continuem fazendo as atividades com capricho, assistindo às aulas e participando sempre. Um super beijo e até sexta-feira. Vem aí, matemática. Boa tarde, alunos do segundo e terceiro ano. Tudo bem com vocês? Preparados para mais uma aula de matemática? Então vamos lá, que hoje é dia de aprender um pouquinho mais. Vamos para o objetivo da nossa aula de hoje? Resolver problemas envolvendo a multiplicação com elementos apresentados em disposição retangular, utilizando diferentes estratégias de cálculo. Então já deu para vocês perceberem que hoje nós vamos pensar e descobrir muitas coisas legais. Então eu vou começar mostrando para vocês aqui uma certa situação que vocês vão pensar e ver como é que vocês podem auxiliar na resolução desse probleminha. João tem muitas miniaturas de motocicletas. Ele não sabe quantas ele tem no total. Ele arrumou sua coleção em 2 agrupamentos diferentes. Sem contar agora, eu quero que vocês aí na casa de vocês me digam em quais desses agrupamentos tem mais bicicleta e no qual que é mais fácil de contar. Então vamos ver como é que ficou a situação dele das motocicletas. Olha o agrupamento que ele fez. O primeiro desta forma e o segundo desta. Então olhem aí, sem ficar pensando muito, me diga aí, qual grupo vocês acham que tem mais motocicletas da coleção dele? Pensaram? Já fizeram as escolhas de vocês? E agora eu quero que vocês me digam, qual grupo, se for para contar, qual grupo que fica mais fácil de fazer essa contagem? O primeiro grupo ou o segundo? Isso mesmo, eu acho que vocês concordam com a professora. O segundo grupo já está mais organizado. É muito mais fácil de nós contarmos, porque a gente não vai correr o risco de deixar de contar, ou ainda, olhe nesse grupo, talvez a gente possa contar 2 vezes a mesma motocicleta dele, ou pular alguma, não contar, porque tá meio desorganizado, vocês não acharam? Tá meio, confuso essa parte. E aqui não, aqui está tudo alinhado as motocicletas dele. Então fica mais fácil com certeza para nós contarmos. Então nós temos aqui, 4 motocicletas, aqui estabelecendo uma fila, temos mais uma com 4, mais uma com 4, mais outra com 4 e mais uma ainda. Então veja, estamos contando. Vocês sabiam que a contagem, muito tempo atrás, o homem já sentiu a necessidade de fazer essa contagem, de perceber quantos elementos ele tinha.
E vocês já aprenderam que ele, para contar, ele usou diversos instrumentos. Já foram usados pedrinha, já foram usados, né, ossos, risquinhos em ossos. Vocês já ouviram essa história de como que o homem primitivo fazia para contar. E também ele descobriu que se ele fizesse agrupamentos ficava mais fácil para contar, que é o que acontece aqui. Quando está organizado, agrupado de maneira ordenado, facilita a nossa contagem. E eu tenho certeza que aqui todo mundo consegue dizer. Fale aí para a professora, quantas motocicletas de miniatura tem então aqui nessa coleção do João? Isso, olha aí como foi fácil de vocês contarem. Nós temos no total 20, nós temos 4, com mais 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Podemos contar assim como podemos contar assim também. 1, 2, 3, 4, 5, com mais 5 dá 10, com mais 5 dá 15, com mais 5 dá 20. Então, dessa maneira que está organizado, lembra para nós uma forma geométrica que vocês já estudaram. Vamos ver esse formato aqui. Se vocês olharem para essas motocicletas, a gente lembra de qual figura geométrica? Será que é de um triângulo? Ai, acho que não, né? Vamos lá, ajudinha a professora. Ah, isso mesmo, ó. Ele lembra um retângulo, porque ele tem, se fosse a mesma quantidade, seria um quadrado, mas não é, olha, tem 4 aqui e 5 aqui, então aqui nós lembramos essa figura, esse formato dessa organização aqui, lembra de um retângulo, muito bem. Então é a figura que se forma se a gente observar essa organização. E essa organização, essa forma de um retângulo, então essa organização retangular, ela facilita muito para que a gente possa contar. Então olhem só, vejam outra situação que nós vamos ter aqui na sequência. Karine e Camille estão observando um painel de propaganda que ainda não foi finalizado. Observe como que é esse painel de propaganda, ele não está finalizado, está só assim. Então estão faltando esses painéis grandes, né, que fazem de propagandas, está faltando algumas partes. Olha o que a Karine então questiona. Nossa, olha Camille, o painel de propaganda, que lindo! Será que você é capaz de falar quantas partes ele terá depois de pronto, sem contar? Ele ainda não está pronto, está faltando algumas partes. Vocês são capazes de dizer, quando ele estiver pronto, terminado, quantas partes ele terá? Ah, eu acho que consegue. Tem maneiras diferentes para a gente conseguir isso. A gente consegue resolver essa situação de formas diferentes, com estratégias diferentes, porém com cálculos que vão ser o mesmo, que vão coincidir. Então, uma das situações que nós poderíamos fazer seria completando o desenho. Vocês viram que está faltando? Então, olha, se nós tivermos o desenho, estava faltando essa parte, estava branco. Se você continuar completando esse desenho, você vai visualizar as partes que faltam, você já consegue observar o total de placas que compõem essa propaganda. Mas ainda, daí, completei o desenho, o que eu posso fazer para descobrir? Uma maneira, uma estratégia que você tem para resolver é contando de um em um. Então, nós temos todas as partes, então vamos aqui, está até numerado já para facilitar a nossa contagem. Se a gente for contando de um em um, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então, está tudo numerado, podemos contar de um em um, já sabemos. Vai ter 18 placas quando estiver finalizado. Ah, mas eu não quero contar de um em um, agora já estou no segundo ou terceiro ano, sou esperto, quero fazer um agrupamento diferente. Como é que nós podemos fazer? Pensa aí primeiro com a professora. Como é que você pode pensar de maneira diferente para não precisar contar de um em um? Isso, uma estratégia muito bem. E quem falou essa estratégia? Uma estratégia que eu posso utilizar é, em vez de contar de um em um, eu posso contar de 3 em 3. Como é que eu vou contar de 3 em 3? Então, observe que no desenho são 3 placas, olha aqui, ó. 1, 2, 3 que compõem a primeira, tenho mais 3 aqui, que dá 6, com mais 3 dá 9, com mais 3, 12,
com mais 3, 15, com mais 3, 18. Então, contei assim, olha, né? Essas colunas aqui de placas para formar de 3 em 3. Mas e se eu quiser contar ao contrário? Se eu quiser contar assim, ó, nas linhas, daí eu não vou contar de 3 em 3. Sabe me dizer de quanto em quanto eu vou contar daí? Isso, olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu vou contar de 6 em 6. Basta eu contar 6, mais 6 dá 12, com mais 6 também dá 18. É o mesmo resultado, porém eu utilizei uma estratégia diferente para o cálculo. E ainda, eu tenho certeza que vocês sabem uma estratégia mais rápida ainda para resolver essa situação, para calcular esse resultado. Então aqui nós já sabemos a resposta, que tem no total, depois de pronto, terá 18 placas. Mas se você não quiser completar um desenho para saber, se você não quiser contar de 1 em 1 as placas que tem, ou de 3 em 3, ou de 6 em 6, ou de 3 em 3, existe uma maneira, você já tem lá sistematizado de como resolver isto. Utilizando as tabuadas. E a professora trouxe aqui para vocês uma coisa que vocês já conhecem, olha só. Essa tábua de Pitágoras, o que é esse? Vocês viram com certeza lá na escola de vocês já. O que tem aqui? O resultado das tabuadas, isso mesmo. Pela tabuada, sabendo a tabuada, não precisa a gente completar o desenho, não precisa a gente contar de 3 em 3, não precisa a gente contar de 6 em 6, a gente já sabe. Então, nós vimos que naquela linha, naquele desenho, naquela placa, tinha 3. E daí em cada coluna tinha 3 e em cada linha tinha 6. Então, olha quando nós pegamos aqui, ó, 3 e o 6, olha, quando nós juntamos o 3, quando juntamos com o 6, nós temos um total aqui, que é o 18, que foi a resposta. Quando eu multiplico 3 vezes o 6, o resultado é o 18, que era a quantidade que está lá. Olha a quantidade total. Então, multipliquei a quantidade de placas que tinha na linha pela coluna e tem valor, ou vice-versa. Se eu não quiser o 3 vezes o 6, eu posso fazer 6 vezes também o 3, ou 3 vezes 6, que vocês sabem que é o mesmo resultado. Então, o resultado não se altera. Então, quando você sabe as tabuadas, facilita muito ainda o seu cálculo. Você vai resolver com certeza mentalmente, não precisa fazer o desenho, não precisa você estar associando, agrupando, e você consegue fazer isso. Então, esta organização que a gente visualiza e está assim no formato de um retângulo, ajuda muito para que nós possamos fazer os nossos cálculos. Então, veja mais uma outra maneira para que nós possamos estar utilizando a matemática de maneira bem simples no nosso dia a dia. Vamos acompanhar uma outra situação? Um salão tem 5 fileiras com 4 cadeiras em cada uma. Quantas cadeiras há nesse salão? Então, vamos olhar de novo aí na tela, vejam só, nós vamos ter as cadeiras. Bem, professora olhando as cadeiras, então tá aqui, ó, 5 fileiras. 1, 2, 3, 4, 5 fileiras. Em cada fileira nós temos 4 cadeiras. 1, 2, 3, 4. Então essa quantidade se repete aqui, também se repete aqui, também se repete nessa e nessa também. Para que a gente possa observar melhor, veja que a gente está com uma visão meio assim, né, diagonal, meio na lateral, ela não está certinha, para a gente estar conseguindo visualizar tudo. Porém, nós podemos representar esta quantidade, essa distribuição de maneira mais organizada, né? Então, a professora vai trazer aqui para vocês verem um retângulo. Olha aqui o que nós fizemos nesse retângulo. A mesma quantidade que está distribuído, nós podemos representar por este retângulo. Olha aqui a quantidade de cadeiras. 1, 2, 3, 4. Quantidade de cadeiras que tem aqui. Olha as fileiras que tinha. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Temos aqui. Então, nós representamos, usando esse retângulo, esta malha quadriculada aqui, esta quantidade de cadeiras que tem aqui. Então, uma organização diferente. Precisa eu contar cadeira por cadeira para descobrir o total?
Não precisa. Se eu souber quantas cadeiras eu tenho aqui, ó, em cada fileira e quantas são as fileiras, basta eu fazer a multiplicação. Então, são 5 fileiras, 1, 2, 3, 4, 5, com 4 em cada uma. Então, 5 vezes o 4, eu descubro o total que tem aqui, sem precisar ficar contando um a um. Então, fale para a professora de sua casa, rapidinho, vamos ver quem sabe de tabuada. 4 vezes o 5, ou o contrário, 5 vezes o 4 dá o mesmo resultado. Então, sem contar o total de quadradinhos que tem aqui. Quantas cadeiras, ou as cadeiras que estão aqui nesse salão. Quantas cadeiras são no total? Ih, não escutei todo mundo aí, olha que tem gente que precisa estudar mais a tabuada. Então, quando eu multiplico esses valores, nós temos que 4 vezes o 5 ou 5 vezes o 4 vai dar 20 cadeiras nesse salão. Vamos verificar lá na tabuada se é isso mesmo? Então, vamos olhar lá de novo. Então, ó, 5 cadeiras e 4, ó, 5 tá aqui, o 4 tá aqui e o 5 tá aqui. Então, onde que ele se une? Onde é o ponto de intersecção descendo aqui, eu tenho 20. Vamos virar esse outro aqui, né? 4 vezes o 5, olha lá, 4 vezes o 5, que o resultado é 20. Ou vamos fazer o contrário, 5 vezes o 4, olha no que está o 5 vezes o 4. Olha o resultado, 5 vezes 4 é a mesma coisa, né? Ó, 5 e o 4 dá o mesmo resultado, dá o 20. Então, mesmo aqui quando a professora faz, olha aqui o retângulo formado na hora de eu separar isso, olha. Então, um lado mais o outro, olha a figura que se forma aqui. Então, isso que nós dizemos de organização retangular. E essa tábua aqui de Pitágoras, esses resultados ajudam muito para que a gente possa estar comparando, estar visualizando isso. E facilita o nosso cálculo também, né, na hora de fazer. Então, temos um total de 20 cadeiras nesse salão. Vamos para mais uma situação? Bem, agora vamos deixar um pouquinho mais difícil, por enquanto estava com números fáceis, né? Agora vocês já têm possibilidade de resolver situações um pouquinho mais complexas. Descubra quantos quadradinhos formam essa malha quadriculada, representando com uma multiplicação. Precisa utilizar uma multiplicação. Então, vamos ver como que está a malha quadriculada. Agora são muitos quadradinhos, olha aqui quantos. Não quero contar um por um, não quero contar, né, todos, juntar a quantidade que está aqui, eu quero saber o total sem contar. Então, eu vejo que formou um retângulo, então, ó, a disposição, né, o formato é um retângulo. Para eu saber essa quantidade total, basta eu contar quantos quadradinhos eu tenho aqui, ó, na base desse retângulo, quantos eu tenho aqui e quantos quadradinhos eu tenho aqui na altura desse retângulo. Então, vamos contar com a professora só esses e nós vamos contar os outros. Então, nós temos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, já sabemos a quantidade que tem aqui, ó. São 13 quadradinhos. Então, nesse retângulo, nesse lado do retângulo, nós temos 13. E agora vamos ver aqui, ó, né? Quantos nós temos nessa dimensão, nessa altura ou desse lado do retângulo. Já temos um que nós já numeramos. Esse daqui, ele faz parte tanto aqui, ó, para esse, quanto também aqui. Então, já contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, nós temos agora a quantidade, olha. Quantos quadradinhos eu tenho nesse lado do retângulo, quantos quadradinhos eu tenho nesse lado do retângulo. Então, nós temos que fazer uma multiplicação, pé do exercício, para descobrir quantos quadradinhos no total nós temos, sem contar um a um. Vamos fazer essa multiplicação, então? Então, vamos aí fazer com a professora. Bem, para fazer essa multiplicação, nós vamos fazer como nós fazemos as operações no nosso caderno. Então, nós temos no total 13, que é a quantidade que tem em um lado desse retângulo, mais, ou, né, 7 do outro. Então, nós vamos multiplicar esses valores. Lembram-se
de como nós organizamos no nosso caderno esta multiplicação? Lembrando, olha lá, o número que está multiplicando embaixo da unidade, nós vamos multiplicar um de cada vez esse valor para ver quanto que vai dar o resultado. Então, montei aí a multiplicação. Então, nós começamos a multiplicar 7 vezes 3 unidades. Então, nós podemos estar utilizando o nosso material dourado para representar, podemos estar fazendo direto com a tabuada. Eu acredito que vocês já saibam esse valor, né, de 7 vezes 3. Ou de 3 vezes 7, nós podemos inverter, não esqueçam disso. Sabem já esse valor? Então vamos representar para ver se realmente vai dar esse valor que vocês estão falando aí para a professora. Então, olha, é 7 vezes a quantidade 3. É a tabuada que a professora vai representar com o material dourado. Então, se a gente sabe como faz, como resolve a tabuada, a gente entendeu o processo, já fizemos com outras professoras, a gente sabe o resultado. Então, nós temos 3, mais 3, ó, uma vez, mais uma vez, já tenho 3 vezes o 3, 4 vezes o 3, 5 vezes o 3, 7 vezes o 3. Então, ó, 7 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Opa, mais uma, 7 vezes, né? 7 vezes o 3. Então, tá aqui, as 7 vezes. Agora, vamos ver quanto que dá o resultado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21. Então, a 21. Como é que eu vou colocar esse 21 que vai dar aqui na nossa operação? Lembra que a unidade, 21. Então, juntei tudo, mas eu vou fazer, antes de colocar aqui, vou fazer uma troca. Então, eu vou pegar 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou trocar. Mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou fazer a troca também. Então, olha aqui na troca como que ficou. 2 dezenas e 1 unidade. 1 na casa da unidade e o 2 tem que ir de reserva lá na casa da dezena. Olha lá onde que a professora colocou o 2, na casa da dezena. Agora nós vamos fazer 7 vezes... vamos comparar antes disso aqui na nossa tábua. Veja se nós... A professora representou com material dourado. Olha como é importante se você souber a tabuada. Não precisa você ficar representando com material, fazendo desenho, fazendo risquinho. Você pode ir direto para o resultado. 7 vezes o 3. Então, olha aqui, ó. 7 tá aqui. Vezes... Então, vamos ver o 3. Tá aqui, ó. O 3... Aqui está o 7. Olha o resultado aqui, ó. 7 vezes 3, 21. Olha o retângulo que deu aqui da multiplicação, ó. 7 vezes o 3, 21, ó. Tá aqui o resultado dele. Então, poderia ser feito direto, viu? Como é bom a gente saber a tabuada. Agora, a gente vai multiplicar 7 vezes uma unidade. 7 vezes 1 é 7, todo mundo já sabe, né? Mas tinha 2 lá como reserva. Então, das 7 unidades... 7 vezes 1, 7, com mais 2 vai dar 9 das dezenas, né? 9 dezenas, ó. Porque 7 vezes o 1, temos que juntar aqui então, ó. 3, 4, 5, 6, 7, ó. 7 vezes uma dezena, dá 7 com as duas que tem, 9. 91. Descobrimos quantos quadradinhos tem lá, né? Para formar aquele retângulo, fazendo a multiplicação de 13 vezes o 7. Então, sem contar, nós descobrimos que tem 91 quadradinhos naquela malha quadriculada que a professora contou. Então, olhe lá a resposta. Então, 13 vezes o 7, que foi a operação que nós fizemos, que deu no resultado 91. Então, descobrimos que a malha quadriculada é formada por 91 quadradinhos, sem precisar contar um a um esses quadradinhos, certo, gente?
Então, olha quanta coisa legal para a gente fazer utilizando essa malha quadriculada, utilizando a multiplicação e utilizando essa ideia desse formato de formar um retângulo. Essa é a maneira mais fácil da gente multiplicar. Estar organizado as coisas, nós podemos contar com mais facilidade. Vamos ver se nós conseguimos atingir o objetivo da nossa aula de hoje? Resolver problemas envolvendo a multiplicação com elementos apresentados em disposição retangular, utilizando diferentes estratégias de cálculo. Então, olhem só, estudem sempre, façam as atividades, vocês verem que fazendo as atividades a gente consegue resolver isso com bem mais facilidade. E para que vocês treinem um pouquinho mais, nós temos uma tarefa. Vamos lá, tarefa. Então, veja que essa tarefa vai ser tanto para o segundo ano, quanto para o terceiro ano. Então, nós temos a quantidade, você vai descobrir a quantidade total registrando uma multiplicação. Então, aqui nós temos uma disposição, uma organização de cadeiras. Então, a quantidade de cadeiras, lembra como que nós vamos ter que fazer para calcular isso daqui, tá? Então, tá aqui todos dispostos, arrumado as cadeiras na forma de um retângulo para facilitar o nosso cálculo. E aqui embaixo temos lá o menininho que não quer contar também nessa malha quadriculada quantos quadradinhos tem. Eu sei que vocês podem auxiliá-lo. Então, nós temos que contar apenas duas partes deste retângulo, nós já conseguimos calcular o total. A quantidade que tem na base, desse lado, né, que é a base, por essa quantidade que tem aqui, ó, nessa altura aqui, nós já descobrimos o total. Tranquilo esse, né? Todo mundo vai conseguir fazer. E aqui, um desafio para vocês. Lembra que nós falamos quanto que é importante estudar a tabuada? E a tabuada, quanto mais a gente estuda, mais fixa aí na nossa memória e a gente não esquece dela. Então, para isso, nós vamos fazer essa atividade que é um desafio para você. Bem, primeiro a professora já fez. Nós temos aqui, ó, neste círculo aqui o 30. Qual é a multiplicação que o resultado é 30? Está completo. 6 vezes o 5, o resultado é 30. Então, vocês vão procurar os resultados das operações na multiplicação. Preste bem atenção aí para fazer nas multiplicações. Agora aqui eu tenho o resultado 42. Já coloquei o resultado. E um fator, um número só que tem nessa multiplicação, 7. Você tem que descobrir 7 vezes qual número que você vai completar aqui, que o resultado é 42. Então, você completa com esse número. A mesma coisa nesses, tá? Também tem um já número, um fator, tem que descobrir por qual você vai multiplicar para dar esse resultado. Na segunda parte, a segunda linha aqui, nós só temos resultados, ó, tem o resultado 63. Então, o modo de você estudar a tabuada, olhe lá na tua tabuada, pense quais são os dois números que você tem que multiplicar para o resultado ser 63. Os números você vai colocar aqui daí nesses espaços. Mesma coisa aqui, quais números que multiplicado o resultado é 81, quais números multiplicados que o resultado é 64. Então, aí tem que pensar, por isso que a professora falou. Estou desafiando vocês para fazer isso. Na outra sequência está mais fácil, porque tem os dois fatores, ó. 7 vezes o 7, você vai pôr o resultado. 4 vezes o 9, você coloca o resultado. E 8 vezes o 9, você vai colocar o resultado, ok? E aqui também temos o resultado e você precisa encontrar quais fatores que dão este resultado para vocês fazerem. Fiquem bem atentos para fazer, caprichem, façam bem organizado, pegue lá a atividade na sua escola e tenho certeza que a professora vai adorar a atividade que você vai fazer, ok? Então, estudem sempre, fiquem bem e caprichem no que vocês estão fazendo. Tchau, até a próxima aula. Vem aí, Formação Humana, Ensino Religioso. Olá, crianças, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem em casa, né? Se cuidando como todos nós estamos. Estamos aqui para mais uma aula de Formação Humana, Ensino Religioso. Vamos ver qual será o tema da nossa aula de hoje. Nossa aula de hoje tem o tema Valores, Compaixão e Solidariedade. De novo,
valores aparecendo em nossas aulas. Já trabalhamos muitos valores aqui: respeito, a paz. Hoje vamos trabalhar solidariedade e compaixão. E numa data comemorativa que já está chegando. Agora em dezembro nós temos o Natal, e Natal combina muito com solidariedade e compaixão. Mas vamos lembrar desde já que não é somente no Natal que podemos praticar solidariedade. Podemos praticar solidariedade o ano todo. Vamos ver os objetivos da nossa aula. Refletir sobre a importância e valorização da compaixão e solidariedade e conhecer como é comemorado o Natal nas diversas religiões. Compaixão e solidariedade. Vocês sabem explicar o que é compaixão? O que é solidariedade? Eu trouxe um conceito de cada valor para vocês. Vamos ver? Compaixão é a capacidade de compreender o estado emocional de outra pessoa. E a compaixão sempre vem acompanhado da solidariedade, que é um desejo de fazer algo para amenizar, reduzir o sofrimento do outro. Então, às vezes nós estamos em casa assistindo um jornal e vemos uma notícia triste no jornal. Por exemplo, uma família perdeu tudo num incêndio, pegou fogo na casa, perderam a casa, perderam os móveis. O primeiro sentimento que nós temos é tristeza. Nós nos compadecemos com a situação daquela família. Aí surge a compaixão. E a compaixão sempre vem acompanhada de um desejo de fazer algo para amenizar a situação de quem está sofrendo. Aí surge a solidariedade. Logo depois dessa notícia, o próprio jornal já lança uma campanha para conseguir amenizar o sofrimento da família com doações de alimento, doações de roupa, doação de material de construção, certo? A compaixão, ela nunca vem sem a solidariedade. As duas sempre andam juntas. Tem uma figurinha aqui para vocês darem uma olhadinha, vamos ver? Compaixão e solidariedade caminham sempre juntas. Na imagem nós temos duas crianças. Podemos ver que uma está um pouco triste e a outra está ali do lado, consolando a outra criança, ajudando. Essa imagem nos representa a compaixão e a solidariedade. Eu trouxe para vocês também um exemplo de compaixão e solidariedade aqui da nossa cidade. Em outubro teve um vendaval e o vendaval causou muitos estragos no distrito de Guaragi. Uma localidade inteira, casas destelhadas, crianças perderam seus materiais escolares, famílias perderam tudo que tinham dentro de casa. A professora Patrícia, que dá aula na escola Maria Elvira, se compadeceu da situação daquela localidade e lançou na sua página no Facebook uma campanha solidária pedindo ajuda para quem pudesse ajudar aquelas pessoas daquela localidade. Eu trouxe a reportagem para vocês ver e pela reportagem vocês vão entender, compreender o que é a compaixão e a solidariedade. Vamos ver? No dia 9 de outubro, a TVE mostrou os estragos que a chuva causou em Guaragi. Muitas casas foram destelhadas, inclusive a Escola Municipal Maria Elvira Justus Schmidt. Emocionada, uma das professoras postou um vídeo em suas redes sociais pedindo ajuda ao distrito e contando sobre a situação de seus alunos. Eu fui na casa desses alunos e um aluno olhou para mim e falou: "Desculpa, prof, mas as minhas atividades molharam." E quando eu olhei a casa dele estava inteira destelhada. Inteira. Vejo o amor dessa criança por estudar, apesar de estar com a casa dele destruída, ele estava se preocupando com as atividades. A iniciativa ajudou a mover uma corrente do bem.
E hoje nós voltamos a Guaragi para saber como está a situação do David, este aluno que a professora fala no vídeo. Graças à ajuda da comunidade, o telhado da casa já foi reconstruído. E a família conseguiu recuperar parte do que perdeu naquela noite de chuva forte. Não foi fácil. Quando eu cheguei, entrei dentro da minha casa e vi tudo descoberto, para mim foi um choque. Coisa que eu nunca vi aconteceu, sabe? Então o desespero naquela hora tomou conta. Mas graças a Deus vai melhorar. Bens materiais, graças a Deus, sabe, foi muito pouco que perdimos. Então foi mais o telhado mesmo, né, que descobriu. E com muita ajuda a gente está conseguindo reconstruir tudo. Mas para o David, a grande preocupação mesmo era a tarefa da escola. Por causa que daí eu não ia conseguir fazer, eu pensei que eu não ia conseguir fazer. Ele ganhou um prazo a mais para entregar as atividades e hoje recebeu novamente a visita da professora. É muito gratificante a gente saber que de alguma forma conseguiu ajudar. Porque na verdade, eu só fui a voz dessa campanha, né? As pessoas ajudaram, as pessoas abriram os seus corações e ajudaram. Então eu corri atrás, eu liguei, eu perguntei, eu pedi. E saber que a gente conseguiu ajudar, nem que seja um pouco, essas famílias, né? Porque foram várias famílias que a gente conseguiu ajudar, mas em especial do David, se eu sabendo que eu consegui ajudar ele, para mim é muito gratificante, enche meu coração de alegria. Alegria que o estudante conhece muito bem. Porque ela é muito brincalhona e ela brinca com a gente. A história fez com que muita gente se sensibilizasse. A Lucélia tem um projeto de leitura para crianças e resolveu incentivar ainda mais os estudos do menino. Me identifiquei com o David nesse sentido, de amar, de cuidar do material escolar e de sentir. Ele ficou preocupadíssimo com a atividade dele que tinha molhado. Mas mesmo assim, a mãe cuidou, secou e ele pôde fazer. Então isso mostra também o herói David e ao mesmo tempo as pessoas que estão em volta dele, que também se preocuparam. E todo esse empenho tem um objetivo. O sonho dele é ser gari. Eu que queria ser policial, mas policial é muito perigoso e eu quero ser gari agora. O envolvimento da Patrícia com a comunidade mostra que a relação entre professor e aluno vai muito além das salas de aula. Você vê o aluno, o professor tem que ver o seu aluno, saber do que ele precisa. Às vezes o aluno chega na sala ou manda a tarefa dele em branco e você não sabe o porquê. Então você tem que entender. Né? No caso do David, ele fez a atividade dele mesmo tendo molhado com a chuva. Mas quantos alunos não sofrem outras perdas e outras coisas que a gente às vezes não sabe e acabam não fazendo? Então o papel do professor é ver o seu aluno, é saber do que ele precisa naquele momento e dar às vezes colo, né? Eu dou colo, eu brinco, eu faço o que eu posso. Eu sou meio mãezona dos meus alunos, eu sempre falo. Então, crianças, vocês viram a reportagem, o exemplo da professora Patrícia. Ela foi na comunidade, percebeu que o aluno dela estava sofrendo, tinha perdido muito com aquele vendaval, percebeu que não só ele, mas várias pessoas estavam na mesma situação. Ela teve compaixão daquelas pessoas, ela se compadeceu com a situação e surgiu a solidariedade. Ela teve a iniciativa de lançar a campanha solidária para amenizar o sofrimento daquelas pessoas. Vamos deixar aqui os nossos parabéns para a professora Patrícia e para todas as pessoas que ajudaram com doações, com tudo que puderam aquela comunidade. Pela reportagem fica mais fácil entender o que é a compaixão e a solidariedade, não é mesmo? Agora eu tenho uma perguntinha para vocês. Natal combina com solidariedade e compaixão? Sim, vamos ver no nosso slide. Natal, época de compaixão e solidariedade.
No Natal surgem campanhas para ajudar o próximo, arrecadação de brinquedos, alimentos para famílias carentes. Não temos só o Natal, que nos traz campanhas solidárias. Temos a Páscoa, onde fazem campanhas para arrecadar doces para crianças, o Dia das Crianças, com campanhas para arrecadar brinquedos, e agora em dezembro nós temos o Natal, onde surgem campanhas solidárias nas lojas, nas igrejas, nos mercados, escolas também fazem campanhas solidárias, asilos fazem campanhas para arrecadar os presentinhos para as vovós e os vovôs que moram lá. Então o Natal combina sim com compaixão e solidariedade. Mas lembrem-se que não é só no Natal que podemos praticar a solidariedade. A exemplo da professora Patrícia, não era uma data comemorativa, era o mês de outubro. E a solidariedade nasceu no coração dela. Agora temos outra pergunta para vocês. Vamos ver lá no slide. Será que o Natal é comemorado por outras religiões? Aqui na nossa disciplina nós estudamos várias religiões. Mas será que todas elas têm o Natal? E se tem, qual o significado do Natal para eles? Se não tem, qual festa que eles têm? Vamos ver? Vamos começar pela religião do cristianismo. Vamos ver. Cristianismo. No cristianismo se comemora o Natal dia 25 de dezembro. Representa o nascimento de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Tem como símbolos o presépio, a árvore de Natal e outros símbolos que vocês conhecem. Traz para nós exemplos de amor ao próximo, união, compaixão e solidariedade. Representa também a reunião de família e amigos. Na própria história do nascimento de Jesus Cristo, que é o Natal para nós temos um exemplo de solidariedade. Os pais de Jesus, José e Maria, estavam procurando um lugar para ficar, para passar a noite. E ninguém queria ceder um lugar para eles. Maria estava grávida, prestes a dar à luz a Jesus. Mas surgiu uma alma caridosa, uma pessoa boa, um senhor, que cedeu o estábulo para o casal passar a noite. Estábulo é o lugar onde ficam os animais, geralmente nas fazendas, nas chácaras. José e Maria passaram a noite naquele estábulo. Durante a noite, Jesus nasceu. José colocou palhas no coxo onde se coloca a comida para os animais. E foi ali que o Jesus foi colocado logo depois de nascer. Então vejam que na própria história do nascimento de Jesus, que é comemorado no dia 25 de dezembro, no Natal, temos um exemplo de solidariedade. Vamos ver a próxima religião. Judaísmo. O judaísmo comemora o Chanuká, a festa das luzes. Se inicia no dia 24 de dezembro e dura 8 dias. O Chanuká representa a vitória do povo judeu sobre os gregos em uma batalha pela liberdade religiosa. Tem como símbolo o Chanuká, um candelabro de 8 velas. Cada vela é acesa diariamente durante os 8 dias da comemoração. O candelabro tem uma vela no meio, que fica no alto, e mais 4 velas de cada lado da vela que está no meio. A vela do meio já começa as comemorações acesa. As outras serão acesas uma por dia, durante os 8 dias da comemoração, com a presença de toda a família. A próxima religião, hinduísmo. No dia 25 de dezembro, comemoram a Festa das Luzes, sendo o dia do nascimento da luz que venceu a escuridão. No hinduísmo, Jesus é como se fosse um avatar para eles. E o nascimento representa a luz que venceu a escuridão. Vamos para mais uma religião. Budismo. Para o budismo, o Natal tem significado espiritual. Para o budismo, Jesus é um ser elevado que amou a humanidade e fez sacrifícios por ela.
Comemoram o nascimento, a iluminação e a morte de Buda, geralmente no mês de maio, em noite de lua cheia. Então, para quem é seguidor do budismo, o nascimento de Buda, para eles, é em maio. Nós, como aqui no cristianismo, se comemora em dezembro, 25 de dezembro. Para eles, o nascimento de Buda é em maio, certo? A próxima religião. Religiões de matrizes africanas. Temos a Umbanda e o Candomblé. Na Umbanda, a comemoração é dia 25 de dezembro e dentro dessa religião tem uma vertente da Umbanda cristã. Na Umbanda, eles associam Jesus a Oxalá. O Natal para eles é o momento de agradecer Oxalá e praticar o amor entre as pessoas, com a caridade e a solidariedade também. O Candomblé celebram a importância do início da vida. Não tem grandes comemorações, somente a importância do início da vida. Vamos ver se tem mais alguma religião? Islamismo. O islamismo não comemora o Natal. Eles reverenciam o profeta Mohamed, que complementou os ensinamentos de Jesus. Para o islamismo, Jesus foi um profeta e Mohamed complementou os ensinamentos que Jesus deixou. Eles não comemoram o Natal, mas respeitam muito Jesus e Maria, certo? Temos ainda uma religião para ver, vamos lá? A religião dos povos indígenas. A celebração natalina teve início no período colonial devido à influência católica. Na comemoração, os índios rezam, fazem a leitura da Bíblia, entoam canções natalinas em seus idiomas e celebram uma missa, onde a tapioca faz as vezes da hóstia. O Natal para os indígenas não significa nada, não tem nenhum grande significado. É apenas uma festa. Como nós sabemos, os indígenas foram catequizados, pelos portugueses. E como eles foram catequizados, eles apenas celebram o Natal, comemoram, como se fosse uma festa normal. Não tem nenhum grande significado para eles. Viram como em todas as religiões nós temos alguma comemoração que se parece com o Natal? Todas as religiões, independente do que sigam, do que professam, também trabalham e pregam a solidariedade e a compaixão. Vamos ver o que aprendemos na nossa aula de hoje. Retomando a aula de hoje. Na aula de hoje, nós refletimos sobre a importância da compaixão e solidariedade e conhecemos maneiras diferentes de comemorar o Natal. E vocês têm tarefas para fazer em casa. Vamos ver a tarefa. Na tarefa, vocês vão ler o nome das religiões e nas estrelinhas tem o significado que cada uma ensina com relação ao Natal. Então, vocês leem a estrelinha e descobrem de qual religião que vai associar a estrela. Liga cada estrelinha na sua religião. No número 2, vocês vão marcar X somente nas alternativas que correspondem à atitude de solidariedade. O que não corresponde, deixa em branco. Lembrem da aula, lembrem do que foi falado e completem a tarefa. Para terminar a nossa aula de hoje, vamos terminar lembrando que compaixão e solidariedade não precisam aparecer só nas datas comemorativas durante o ano. Compaixão e solidariedade podem fazer parte da nossa vida o ano todo. E vamos lembrar também que uma atitude solidária não precisa ser com bens materiais. Muitas vezes uma pessoa está precisando de uma conversa. Você pode ser solidário e ouvir a pessoa. Temos uma mensagem para o final da nossa aula. Vamos ver? O verdadeiro significado do Natal é o amor e união entre as pessoas. Nós temos muitos símbolos no nosso Natal e um dos símbolos é o Papai Noel, o presente, a troca de presentes. Mas devemos lembrar que o verdadeiro significado do Natal é o amor,
é a união entre as pessoas, a compaixão, a solidariedade, certo? Pratiquem a solidariedade no seu dia a dia, que nós conseguiremos um mundo melhor. Um grande abraço e até a próxima! É isso aí! Chegamos ao final de mais um dia de aulas aqui no Vem Aprender. Continuem retirando, fazendo e entregando as atividades nas escolas e nos CMEIs. Estaremos juntos até o final deste ano e contamos com a sua participação. Continue mandando pra gente a sua foto ou vídeo pelo 9165-8345. Que tal mandar para seus amigos uma mensagem de Natal? Para ver de novo este programa, acesse o Face ou o YouTube da TV Educativa. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau! Como a toda tartaruga, leva minha casa comigo, que é verdade que a cascadura é pra proteger do inimigo. E quando o lobo vem aqui pra me comer, eu entro na cascadura, que é casa da tartaruga.